Sejam bem-vindos ao programa Mais Delas. Esse que é o programa da UFADVille, a União Feminina da Assembleia de Deus aqui de Joinville. Nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, e nossa coordenadora, irmã Maria Helena Melfior. E eu, Janaína, estou aqui com a minha amiga Josi Rotes. Paz do Senhor, Jana, paz do Senhor para você que acompanha a nossa programação. Alegria estar com vocês mais esse início de mês de agosto. E como todos sabem, no início do mês nós ministramos o tema do livro Chamadas para Servir, que é um livro que está sendo ministrado nas nossas congregações em todos os círculos de oração. E hoje, capítulo número 6, vai falar das disciplinas para a comunhão íntima com Deus. E a nossa convidada especial é uma das autoras do livro, pastora Thaís Araújo, vai ministrar a palavra para nós hoje aqui. E aproveite então para curtir, compartilhar essa programação. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ative o sininho e seja notificado com muita novidade para você. UFADVille apresenta programa Mais Delas, Mais Deus, mais entrega, mais louvor, mais amizade, mais sabedoria. Começa agora, Mais Delas. A paz do Senhor, é uma honra participar do programa Mais Delas, especialmente para falar sobre esse livro maravilhoso que foi publicado pela UFADVille esse ano, com a intenção de levar aos círculos de oração da nossa IEAD uma palavra, um conteúdo que aprofundasse o tema da igreja, Chamadas para Servir. Hoje vou falar sobre o capítulo 6, que foi escrito pela irmã Catiúcia Carlesso. Esse capítulo, ele é dividido em duas sessões. Na primeira sessão, nós vamos ver sobre oração e jejum, e na segunda sessão, nós temos um desenvolvimento sobre a prática devocional e também a autoavaliação, que é muito necessária na vida cristã. Quando falamos em oração e jejum nas disciplinas da vida cristã, disciplinas espirituais, talvez alguém diga assim, mas nós já sabemos tudo sobre oração. Eu já tenho 40 anos de crente, eu já tenho 30 anos de crente. Enfim, não importa quanto tempo de serviço, digamos assim, você tem. Não importa quanto tempo você está orando. O importante é entendermos cada vez mais que a oração é necessária e não é por tempo de serviço que elas serão ouvidas. Não é por tempo buscando ao Senhor que elas serão atendidas. Na verdade, a oração tem que ter uma motivação especial. O coração deve estar quebrantado, deve ser sincero as palavras que são usadas. Nós não podemos usar, por exemplo, as vãs repetições. Não podemos chegar diante de Deus sempre talvez com a mesma palavra, não digo a mesma história. Veja bem, quando falamos a mesma palavra, palavras repetitivas, é sem nexo, sem um sentimento de pertencimento ao Senhor naquele momento. Mas quando você fala a mesma história para Deus, talvez você esteja apresentando uma causa para o Senhor todos os dias. Isso ele tenha certeza que Ele não se cansa de ouvir, tenha certeza que Ele não vai desprezar porque você está novamente apresentando esse propósito, esse problema diante dele. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que batei e abre-se-vos-á. Então precisamos orar constantemente. Agora, neste primeiro momento aqui do livro, sobre a oração, fala sobre as disciplinas espirituais e as armas espirituais. Nós podemos vencer as lutas que surgem em nossas vidas a partir de uma vida de oração, a partir de uma vida devota ao Senhor, pertencendo ao Senhor e se fazendo pertencente a Ele. Como assim? A oração ela é uma conversa sincera com Deus. Quando você vai contar para alguém que você conhece os seus problemas, as suas necessidades, às vezes você entra em detalhes. Para Deus deve ser da mesma forma. Nós devemos entrar nos detalhes. Contar para Ele, mesmo sabendo que Ele já sabe. A palavra de Deus diz que antes que haja qualquer palavra em nossa boca, Ele tudo conhece. Mas é necessário falarmos para o Senhor aquilo que precisamos, entrarmos no nosso momento de oração com o coração quebrantado, agradecendo a Deus, coração grato. Certamente o Senhor atenderá esta oração. É natural que quando você já está em um momento de oração, talvez um pouco mais prolongado, as lágrimas venham aos seus olhos e você não aguente, não consiga segurar. Se permita chorar na presença de Deus.
Nessa conversa você pode chorar, você pode falar naturalmente. É tanto que muitos dizem que a oração é terapêutica. Aqui no livro trazemos dados, a autora traz dados sobre a oração e a forma como ela age no nosso cérebro para trazer uma cura interior. A oração como uma terapia. Nessa conversa com Deus, nessa conversa sincera, você conta para Ele os seus sentimentos, sem medo de ser julgada, mas com a certeza de ser atendida. E o nosso adversário, muitas vezes, ele quer impedir. Por isso que é uma luta espiritual. Nós sabemos que nós temos 3 inimigos: a nossa própria carne, o mundo e o diabo, o adversário de Deus, o arqui-inimigo de Deus. Ele também é nosso inimigo e ele tenta nos colocar no comodismo, achando que não é mais necessário orar, já orei bastante. Talvez ele tente investir, fazendo com que venha dúvida ao seu coração. Você vai duvidar daquilo que o Senhor prometeu, duvidar que vai valer a pena orar. Talvez ele venha investir com o cansaço, com a fadiga e até com uma cilada muito comum, que é assim: você já fez tanto, você já faz tanto para o Senhor, Ele não vai se incomodar que você não ore hoje. Pelo contrário, Ele vai sentir saudade, o Espírito de Deus vai sentir saudade da sua oração. Então, não abra mão do seu momento a sós com Deus, da sua oração, de uma vida de intimidade com o Senhor. Faça sua oração como estilo de vida, em todo momento, um momento oportuno, né? 1 Tessalonicenses 5,17 nos manda orar sem cessar. O que seria orar assim? Seria orar ininterruptamente? Não. Orar na hora que eu estou lavando a louça, estou dirigindo o carro, na hora que eu estou caminhando, na hora que eu estou fazendo alguma coisa, talvez ali no sossego, silenciosa, sem ninguém por perto. Eu digo: Senhor, eu quero me ligar contigo, eu quero falar contigo. E também é muito importante que na oração, no seu momento de oração, você também ouça a voz de Deus. Busque atender a voz de Deus. Ele vai falar no teu coração, Ele vai te direcionar. Às vezes, o interessante, quando você já está com uma vida devocional, uma vida de oração na presença de Deus, você consegue orar por coisas que vêm na sua mente. De repente, o Espírito Santo te lembra de alguém e você ora por aquela pessoa. Dias depois, você vai saber que o Senhor deu um livramento, que o Senhor deu uma vitória, que aquela irmã, aquele irmão estava precisando. Às vezes você ora por alguém pedindo uma bênção e você nem imagina que era aquilo que a pessoa queria, mas as palavras vêm na sua boca e você simplesmente ora. É quando a oração já está sendo conduzida pelo Espírito Santo. Fique atento também. Quando nós oramos, devemos não só falar, não é um monólogo, só eu falo com Deus. Não, nesse momento de oração, o Senhor também fala comigo. E Ele fala principalmente no nosso coração e através da sua palavra. Orar segundo a vontade de Deus é buscar a direção do Espírito Santo para esta oração. Sobre o que eu devo orar? Eu gosto muito de pensar que nós estamos em uma guerra espiritual constante. E na guerra nós não podemos, já ouvi a irmã Maria Helena Belfior, nossa pastora, ela falar assim: numa guerra nós não podemos simplesmente sentar e esperar ver o que as coisas vão acontecer. Nós temos sempre que estar prontos para guerrear. Então, na vida de oração, ela é assim mesmo. Você deve estar sempre pronto para guerrear. Senhor, por quem eu devo orar hoje? Se o Senhor colocar no teu coração orar pelas crianças que sofrem abuso, ore por elas. Se o Senhor colocar no teu coração para orar por aqueles que vivem nas ruas mendigando, pelos drogados, pelos viciados, ore por eles. Certamente, através da sua oração, como uma guerreira de oração, você vai ter êxito na vida espiritual, na guerra espiritual, porque você está em sintonia com o Espírito Santo. Se o Senhor te despertar a orar pelos pastores e missionários, não hesite em fazer isso. Ore. E talvez você diga assim: mas talvez eu estou precisando mais do que os pastores, do que as irmãs do círculo de oração. Não importa. Ore. Se o Espírito Santo te dirige a fazer esse tipo de oração, é porque Ele quer te usar nesta guerra espiritual que é constante. E nós precisamos orar com confiança, orar crendo neste poder. Não simplesmente nós temos o hábito de dizer o poder da oração, mas a oração ela é como uma chave que abre uma porta. O poder é de Deus, mas essa chave ela nos dá permissão a chegar diante de Deus. E com ousadia, com entusiasmo, com fé, nós chegamos a Ele, pedimos socorro para que o seu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós não temos condições de fazer, o
O Espírito Santo age em nosso favor quando nós clamamos a Ele com confiança. Quando nós pedimos a Deus, Senhor, interfere nessa causa. Eu não posso, mas Tu podes. Eu não sei fazer, mas Tu sabes fazer. Eu vou até aqui. Aqui é o meu limite. Tenha certeza de uma coisa, através da oração, você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Natural é aquilo que nós podemos fazer. Sobrenatural é aquilo que só Ele pode fazer. E através da oração, através de uma vida de oração, nós podemos acessar o que é impossível aos nossos olhos. Acessar os sonhos que são impossíveis. Nós podemos acessar as promessas de Deus que muitas vezes, quando Ele nos faz, nós desacreditamos, nós queremos dizer, será? Comigo vai ser assim? Mas se o Senhor falou, Ele é fiel para cumprir. Precisamos estar apenas no centro da vontade dEle, porque as promessas do Senhor são condicionais. Se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, entenda que Deus é teu Pai. Às vezes alguém pode dizer assim, mas eu não tive um bom pai, eu nem sei como é essa figura paterna. O meu pai, ele era alcoólatra, o meu pai me abandonou, o meu pai era isso ou aquilo. E talvez você diga assim, eu não consigo chamar Deus de Pai. Eu sei que isso acontece, eu já vi casos assim. Mas eu quero te convidar a experimentar chamar Deus de Pai. Chame. Talvez você não tenha uma boa referência de Pai, mas experimente dizer, Pai, Tu és tudo o que eu preciso. E eu creio que Tu és suficiente para a minha vida. Certamente você sentirá um abraço de pai para filho, para filha. E esse aconchego nos braços de Deus fará a diferença a partir do momento que você seguir a sua oração chamando de Pai. Ele é um Pai amoroso que não despreza os seus filhos, que não abandona. Pelo contrário, Ele deu o seu único filho para nos garantir a salvação. E através desse sacrifício de um Pai amoroso, de um Pai verdadeiro, nós podemos nos sentir amadas por Ele. A Bíblia também vai falar de uma outra prática devocional, uma prática espiritual que nós precisamos adquirir, que é o jejum. No Antigo Testamento ela era obrigatória, principalmente no dia da expiação, o dia do jejum. Mas no Novo Testamento nós vamos ver os líderes da igreja primitiva, o próprio Jesus jejuando, e ele não deixa como uma obrigatoriedade, mas como um incentivo. É bom fazer isso. É bom, de vez em quando, ou sempre quando você puder, fazer esse momento de jejum, você usar isso como uma abstinência. Ele diz assim em sua palavra. Em Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18, diz assim, E quando jejuares, não vos mostreis contristados como os Em Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18, diz assim, E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seu rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuam, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Veja que coisa linda, que coisa maravilhosa, que instrução. E a palavra de Deus diz, quando jejuardes. Então ele está dizendo assim, sempre que você fizer jejum, sempre que você sentir necessidade, sempre que você escolher esse estilo de vida, faça com discrição. Faça não como os hipócritas que estão dizendo assim, eu estou aqui jejuando, sacrificando a minha carne. Não, faça em secreto com o teu Pai, certamente publicamente ele vai te honrar, porque é o que está escrito em sua palavra. O Senhor esclarece também qual deve ser a motivação do jejum. Ele revela que esse jejum é para mortificar a carne, para viver em santidade, para buscar talvez um momento em santidade. E ele deve ser uma prática que parte de um coração sincero, com a vontade de aproximar-se de Deus, não como uma mera obrigação ou demonstração exterior de religiosidade. Há vários tipos de jejuns e a finalidade deles também varia. Você pode jejuar por vários motivos. Você pode jejuar, como diz no Antigo Testamento, por consagração, por arrependimento de pecado, luto, aflições, buscando proteção, em situações de enfermidade e intercessão. No Novo Testamento, nós vamos ver alguns modelos também. Estar em comunhão íntima com o Senhor, preparação para a batalha espiritual, preparação para exercer o ministério. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar 3 situações de jejum.
para ministrar ao Senhor, separar e enviar missionários, consagrar obreiros ao ministério local. E nas epístolas nós vamos ver o jejum como estilo de vida. Se você quiser ler 2 Coríntios, capítulo 6 e o capítulo 11, você vai encontrar o jejum como estilo de vida. E aí, se você disser assim, será que eu vou conseguir? Tente, você pode fazer o jejum parcial. Apenas tomando água e não se alimentando. Você pode fazer o jejum normal, com abstinência também de alguns alimentos. E você pode fazer o jejum total, que nessa prática aí nem água nem alimento durante um pouco maior de tempo, né? Mas você escolhe, não há uma regra, você tem que jejuar até meio-dia, você tem que jejuar até as 9. O importante é que você não faça o jejum num momento assim que você está ocupado com muitas coisas, eu vou ficar sem comer e aí eu estou de jejum. Não, nesse momento de jejum você também busque ler a palavra de Deus, falar com o Senhor, cantar alguns hinos, se consagrar realmente. Porque não é só ficar sem alimento, é abster-se daquilo que não agrada a Deus e daquilo que rouba a nossa atenção de Deus, tá bom? Quanto tempo deve durar o jejum? A Bíblia não determina regra, porquanto cada um é livre para escolher quando e como jejuar. O importante é que você verifique sua saúde, o corpo dá sinais. Então, se você vir que não está ficando bem, ou se você toma algum medicamento que exige que você se alimente, faça isso com moderação para não prejudicar a sua saúde, porque Deus entende perfeitamente as nossas necessidades. E nesse capítulo também fala de uma outra prática devocional muito importante, que é a leitura bíblica. A leitura para tomar nota, para entender, para a explicação da palavra de Deus. Nós sempre estimulamos as irmãs a lerem a Bíblia, e eu digo sempre, para ler uma Bíblia completa durante o ano, basta você ler 3 capítulos por dia. Leia 3 capítulos por dia da sua Bíblia e você vai conseguir ler a Bíblia completamente. Tem gente que tem muitos anos de crente e nunca leu a Bíblia uma vez sequer completa. E você pode levar isso como capricho. Você não leva um capricho assim de ler 10 livros por ano, 12 livros por ano, 1 livro por mês. Então faça isso, leia a Bíblia. São 66 livros. E com certeza você vai tirar bom proveito de cada um deles. E talvez alguém diga assim, mas 3 capítulos eu vou meditar como? Olha só, quando nós lemos uma notícia em um jornal, em um site, nós abrimos aquela notícia, olhamos a manchete, lemos o conteúdo e depois a gente fala para alguém. Você sabe o que aconteceu? Fulano morreu. Aconteceu um acidente na avenida tal hora. Carro tal. E você sabe contar um pouco daquela notícia. Assim você pode fazer com a sua leitura bíblica. Você lê o seu capítulo por dia, 3 capítulos por dia, fixa os seus olhos em alguns versículos e compartilha com alguém. Escreve para uma amiga através de uma mensagem ou liga para alguém e cita aquele versículo. A palavra de Deus, aos poucos, ela vai ficando no seu coração. E quando você menos esperar, já está citando a Bíblia com naturalidade. Então, a prática devocional da leitura bíblica tem esse estilo, leitura 3 capítulos por dia, e também tem aquelas pessoas que costumam ler somente um capítulo, fazer anotação, sentar, procurar uma maneira de ler a Bíblia de forma que possa aplicar para o seu dia, e é interessante isso. Fazer a leitura para reflexão, para inspiração e também para aplicação na sua vida. Ler um capítulo, como é que eu posso aplicar isso na minha vida hoje? Isso é um exercício que você vai fazer, vai ser bom para a sua mente e vai ser muito melhor para a sua vida espiritual. Temos aqui neste livro 10 motivos para você ler a Bíblia, a fim de saber para onde você está indo, para ter sabedoria, encontrar sucesso, viver em pureza, obedecer a Deus, ter alegria, crescer na fé, encontrar livramento, ter paz e distinguir o bem do mal. Para termos discernimento da palavra de Deus, nós precisamos pedir ao Espírito Santo. Eu preciso de discernimento do teu Espírito. Mas também é necessário lermos a palavra de Deus, porque já que ela é nosso manual de fé e prática, se eu conheço o manual, sei bem como utilizar o equipamento. Se eu conheço meu manual de fé, eu sei até onde a minha fé pode ir e o que eu tenho permissão para fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Se eu conheço o manual, eu vou seguir bem direitinho na vida cristã. Então, são esses alguns motivos para você começar a prática devocional de leitura bíblica ainda hoje. Estamos na metade do ano, praticamente, e dá para você ler 6 capítulos por dia e terminar sua leitura ainda até o final do ano. Eu creio que você consegue, você é capaz. Para isso, também precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo. Para tudo na nossa vida, Senhor, eu preciso te pedir que me dê forças para orar.
me ensine a ler a tua palavra, esclareça. Quando eu ler, me faz entender os teus mistérios, me faz entender, me dá revelação da tua palavra. E na nossa vida devocional, nós precisamos orar também por nossa vida espiritual. Costumamos orar pelas necessidades materiais, enfim, mas a nossa vida espiritual deve estar sempre diante de Deus, porque sem Ele não conseguimos sequer buscá-lo. Imagina fazer as demais coisas. Então, a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, é uma forma de nos relacionarmos com Deus, porque ela é a boca de Deus falando para conosco. Agora, às vezes, nós não entendemos. Aí diz assim, Deus não falou comigo. Deus falou, só que às vezes nós que não entendemos. A Bíblia, quando ela é lida, é a boca de Deus falando conosco sempre. Mas precisamos pedir ao Espírito Santo para nos revelar o que o Senhor deseja que eu faça. Então, inicie a sua vida, o seu momento devocional de leitura bíblica com uma oração. Depois leia pausadamente o texto bíblico, tente entender, obedeça a pontuação e depois em seu caderninho faça um pequeno resumo ou um registro daquilo que te tocou, daquilo que foi importante para a sua vida. Tente aplicar na sua vida durante aquele dia e certamente a palavra de Deus vai começar a ficar mais penetrante no teu coração e você vai daqui a pouco estar transpirando a palavra de Deus. E quando falo em aplicação, eu falo aplicar na sua vida e na de alguém. Você precisa estar alimentado para alimentar. Você precisa estar forte para fortalecer outra pessoa. Então, quando você se fortalece da palavra de Deus, você vai ter palavra de Deus para distribuir e edificar a vida de outras pessoas. E como última atividade dessa vida espiritual, né? Nós falamos sobre oração, falamos sobre o jejum, a leitura bíblica e também a autoavaliação. É super importante a autoavaliação. Nós fazemos planos, não fazemos? Bem, quando você faz um planejamento, que seja para longo ou médio prazo, você diz, quero alcançar isso, aquilo, preciso fazer então isso, isso e isso. A avaliação é o final desse percurso. Primeiro você planeja e depois você diz como vai executar. Mas aí você também tem que ter a avaliação. De vez em quando, é aconselhável que você pare e pense. O que estou fazendo é o suficiente? O que estou fazendo é o que Deus quer realmente? Isso que eu estou fazendo, fui chamada para fazer de fato? Será que as minhas atitudes estão cooperando para o propósito principal de Deus na minha vida? As minhas escolhas estão glorificando ao Senhor? São questionamentos que você pode fazer no seu momento de autoavaliação, no seu momento a sós com Deus também. Vai orar? Vai cantar? Vai ler a palavra? Vai jejuar? Mas também vai pensar, Senhor, retira de mim o que não te agrada. Porque na hora que você diz isso, o Espírito Santo diz, olha, agora chegou a minha chance. Agora eu vou trabalhar, moldar o vaso. Quantas vezes falamos sobre o oleiro, falamos sobre o vaso, que quebra e refaz novamente. Na presença do Senhor, essa quebra, esse processo de refazer novamente é constante. Estamos sempre aprendendo com o Senhor. Por isso que é necessário nos avaliarmos e pensarmos se estou fazendo algo para entristecer o Espírito Santo ou se as minhas atitudes estão realmente glorificando ao Espírito Santo. Que Deus te abençoe e você consiga levar a sério sua vida espiritual, porque o céu é real e o inferno também. E a palavra do Senhor, ela é santa, verdadeira e com certeza vai se cumprir. Precisamos buscar a santificação, sem a qual não veremos ao Senhor. Que Deus te abençoe e você seja fortalecido na graça de Deus. Que você tenha entusiasmo para buscar ao Senhor com sabedoria até que Ele venha. Não desista, não se embarace com coisa alguma. O céu é bem melhor. Que Deus te abençoe. Agora vamos fazer uma oração e eu quero lhe lembrar que a autoavaliação não é para você se envergonhar ou para você dizer, sou a pior das servas de Deus. Não, é para você entender que quem faz isso é forte e tem certeza da dependência de Deus. Quem consegue se avaliar e pensar, Senhor, o que eu preciso mudar é alguém que realmente tem interesse em servir a Deus com excelência. Que Deus te abençoe e você consiga mudar e melhorar cada dia mais e influenciar as outras pessoas, principalmente da sua casa e da sua esfera de influência, as pessoas que estão ao seu redor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Te agradecemos, Senhor, porque temos a Ti, temos a Tua palavra, temos todos os ensinamentos que precisamos para vencer as aflições deste mundo. Senhor, a nossa alegria é a certeza que um dia o Senhor vai nos buscar. Quando não der mais para vivermos nessa terra,
mesmo tendo essas aplicações para a nossa vida, mesmo jejuando, mesmo orando, mesmo lendo a Tua palavra, quando for insuportável a igreja ficar nessa terra, eu tenho certeza que o Senhor vai nos arrancar daqui, vai nos levar, porque o arrebatamento está se aproximando e a Tua igreja espera por esse dia. Mas enquanto estamos aqui, Senhor, nos fortalece. Fortalece as Tuas filhas que estão orando comigo agora. Que nenhuma desanime, que nenhuma desfaleça, mas que possamos servir a Ti com excelência, com entusiasmo, com alegria, tendo certeza que Tu és um Deus maravilhoso, um Deus amoroso, que não despreza quem Te busca. Pai, querido e santo, em nome de Jesus, abençoa todos os Tuas servos, abençoa os nossos pastores, todas as irmãs da Alphaville, e que esta igreja possa crescer cada vez mais, em quantidade e em qualidade, para levarmos muitas vidas para os céus. Deus, querido e santo, Deus eterno, nós Te agradecemos pela oportunidade de Te servir, em nome de Jesus. Amém. Palavra abençoada, onde nós aprendemos como nos tornarmos ainda mais íntimos do Senhor. Que você possa desenvolver isso na sua vida. E na semana que vem a gente está por aqui novamente, né, Jana? Isso mesmo, com mais programação. E algo muito especial, visto que vai ser semana do Dia dos Pais. Então, um tema muito especial para você semana que vem. Fiquem todos com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O programa de hoje contou com a parceria de Agraciada Store, vestindo mulheres com propósito. Você encontra a loja online no Instagram @store.agraciada.